jeito nenhum. E a rejeição do Serra é a menor de todas. Olha o que o Maluf disse no jornal. A Irondina é minha freguesa, em 92 me elegeu e agora vai eleger o Pita. Se você não quer eleger o Pita, vote no Serra. Vote 45. Chegou Nestlé. É a minha... Vem aqui, é verá, onde o sertão vira um mar de ribeirão. Tem Piracema no rio, a lua cheia no céu, teu coração bate a mil, é Ribeirão. A própria vida no cio, gerando o ano 2000. Você vai ver... Que hoje, mas eu não posso falar, você me interrompeu. É muito estranho, não é estranho não, porque ele está disputando como candidato, é natural que ele mude a sua posição sobre aquilo que ele defende. Ele foi ministro do Planejamento, ele tinha nas suas mãos a decisão sobre a política econômica, sobre a política de emprego, salário e renda no país. O município pode ter algumas iniciativas, mas imaginar que o município seja capaz de, com os limites de suas competências institucionais, legais e suas condições de poder, consiga resolver um problema que ele não resolveu como ministro do Planejamento. E mais, ele foi reprovado pelo DIAP, porque ele foi contra causas e interesses dos trabalhadores. Por que agora ele está tão preocupado, tão interessado com os trabalhadores, justamente agora que ele é candidato a prefeito de São Paulo? Então, inclusive, tem uma outra manifestação dele em 83, que valeria como crítica à política do Fernando Henrique Cardoso. Então, o ministro Serra, ele está se deslocando das suas origens e negando tudo aquilo que ele defendia no passado, exatamente porque sua situação atual é diferente. Ele não é mais ministro, então hoje ele pode criticar o desemprego e dizer que vai resolver o desemprego. Então, é estranho para o telespectador entender essas coisas. 45 segundos para o candidato José Serra. Olha, eu fui reprovado pelo DIAP, que é uma instituição que funciona em Brasília, mas não pelos eleitores, porque depois da nota do DIAP eu tive 340 mil votos para deputado de São Paulo, que foi a votação mais alta do Estado. E a senhora, Luísa Erundina, foi reprovada pela população de São Paulo, porque perdeu a eleição para o seu sucessor, que era um bom candidato, o Eduardo Suplicy. Foi a senhora que permitiu, com a sua má gestão na prefeitura, a volta do Maluf em São Paulo, e perdeu a eleição para o Senado, inclusive aqui na capital. Portanto, em matéria de reprovações, eu prefiro a do DIAP à reprovação dos eleitores. Eu não elogiei aqui o Maluf, eu disse, eu sou um opositor do malufismo. Agora, o malufismo ainda sem o Maluf, que nas coisas que faz é mais ou menos competente, é uma tragédia ainda maior. A senhora, no seu programa de televisão, ao contrário, ficou com uma posição muito pouco crítica com relação ao malufismo dentro desta aliança que está sendo feita em São Paulo. O candidato volta a perguntar para candidato. Voltamos já. Eleições 96. Oferecimento Dreia. Deu duro. Tome Dreia. Desce macio e reanima. Crédito Direto Banco Cacique. 0800 166 696. Os nossos juros são menores e você escolhe o dia do pagamento. Dicico. Onde seu projeto sai bonito e barato. Fazendas Reunidas Boi Gordo. Quem tem cabeça investe em gado. Ligue 011 214 0405. Fortaleza, a casa de todas as casas, fazendo a maior promoção de todas as promoções. E ligue 1406 e aprenda informática com R$ 55 por mês na Métodos. O que é que você faz com R$ 55? Ah, eu compro uma jaquetinha. No mês eu compro um pé de tênis, no mês seguinte eu compro outro. Ah, eu tô estudando na melhor escola de informática, a Métodos. Métodos Informática, aulas 100% práticas com 2 professores por sala. Matrícula e material gratuitos. R$ 55 por mês para aprender informática? Tô nessa! Ligue agora 1406 e aprenda informática com o melhor método. Métodos Informática. Ligue 1406. Vamos falar de dinheiro? Você tem um talão de cheques, não tem?
De qualquer banco. Então, você tem crédito no Banco Cacique. É só ligar 0800 166 696 e dizer quanto você quer. É fácil, você gasta 5 minutos e ganha até 6 meses para pagar. E os nossos juros são menores do que os do banco onde você tem conta. Ligue agora. Crédito direto Banco Cacique, 0800 166 696. Um dinheiro que chega em boa hora. A pecuária de corte sempre foi um ótimo negócio, mas nunca esteve tão perto de você. Agora, investindo com a Fazendas Reunidas Boi Gordo, você conta com engorda garantida, apoiada na mais alta tecnologia. Você não precisa entender de boi. A Fazendas Reunidas Boi Gordo cuida de tudo para você. Venha ser nosso parceiro com rentabilidade e segurança. Fazendas Reunidas Boi Gordo. Quem tem cabeça, investe em gado. Fortaleza, a casa de todas as casas, apresenta a maior promoção de todas as promoções. Tapetes orientais de todos os tamanhos. E a preços como você nunca viu. Quer ver? Quilim Durri, só R$ 9,00 a peça. Peluche afegã, apenas R$ 59,00 a peça. Carache, a partir de R$ 99,00 o metro. Ou tudo em até 4 pagamentos iguais. Tapetes orientais e Fortaleza, a casa de todas as casas. Vem que você vai adorar. Das 8 da manhã às 6 da tarde, São Paulo é a capital do trabalho. Mas depois disso, São Paulo é a capital da Antártica. Vem de uma Antártica gelada, desfrute da mente gelada, mais bonita e mais gostosa. Vambora, vambora, São Paulo rima com Antártica. Vem de uma Antártica gelada, quero a melhor, eu quero Antártica. Cinema é na Band. Ele treinou a vida toda para participar de um torneio, junto com os lutadores mais talentosos do mundo. Mas quando seu sonho se realiza, sua vida passa a correr perigo. Super Fights, inédito em Força Total. Nesta terça, 10 da noite, na Band. Você está acompanhando o terceiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, uma iniciativa da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, do Canal 21, o Canal de São Paulo, Rádio Eldorado e o apoio do Jornal da Tarde. Nesse quinto bloco, 3 candidatos vão fazer perguntas a outros 3 candidatos. Assim como aconteceu no terceiro bloco, os candidatos que vão fazer as perguntas serão indicados pelos jornalistas aqui presentes. Volto a lembrar que nenhum candidato poderá ser escolhido para responder mais do que 2 vezes, somando-se a participação do terceiro bloco e deste que é o quinto bloco desse debate. O tempo para a pergunta é de 30 segundos, para a resposta de 2 minutos. O candidato que perguntou poderá fazer um comentário de 1 minuto e o que respondeu terá direito a 30 segundos para a réplica. O jornalista José Neumann e Pinto, do Jornal da Tarde, indica o candidato que vai fazer a pergunta. Eu indico o candidato Celso Pitta. Candidato Celso Pitta. Eu vou fazer a pergunta para a candidata Erundina. Considerando que a saúde foi colocada por mim como sendo a prioridade número 1, eu gostaria que a candidata Erundina comentasse esse assunto sob a seguinte informação. No dia 9 de julho, está dito aqui no jornal Estado de São Paulo, a matéria: Erundina deve mudar plano de saúde de Maluf. No dia 9 de agosto, a Folha da Tarde: Luiz Erundina vai cortar a verba do passe. No dia 25 de agosto, Erundina diz que paz é uma farsa malufista. E no dia 6/9, Erundina agora diz que vai fechar o paz. A minha pergunta é a seguinte: com 85% de aprovação, a senhora de fato é contra o paz? 2 minutos para a resposta, candidata Luísa Erundina. Nem sempre as manchetes de jornais correspondem exatamente ao texto da matéria a respeito da afirmação de uma determinada entrevista. Por outro lado, eu nunca neguei, eu não só anuncio que tenho compromisso com a saúde, eu já provei o meu compromisso com a saúde. São Paulo, durante o nosso governo, fez a melhor política de saúde que a cidade já teve. E não sou eu quem diz, é uma pesquisa do Instituto Gallup, com aprovação
dos usuários dos serviços hospitalares e dos serviços da unidade básica de saúde. São os doentes mentais que tiveram um tratamento humano nos hospitais dia. São as mulheres que tiveram uma atenção integral à sua saúde. São os trabalhadores que tiveram os centros de referência da saúde do trabalhador com um atendimento especializado. São as pessoas de idade, os jovens e adolescentes que tiveram um atendimento adequado. Foi a saúde preventiva que nós fizemos na cidade, a distribuição gratuita de medicamentos, enfim, o acesso a uma saúde pública de qualidade, controlada, fiscalizada pelo usuário, através dos conselhos gestores, através do Conselho Municipal de Saúde, que foram esvaziados, foram eliminados, porque nessa administração não há compromisso com a participação da sociedade, com o controle e fiscalização da sociedade. Por isso que há tanta irregularidade, há tanto indício de corrupção e de imoralidade. Então, é esse o nosso compromisso com a saúde. Vamos voltar a garantir ao cidadão de São Paulo saúde pública, de qualidade, gratuita e acessível a todos, e com aquela especificidade e com aquela amplitude que foi a marca da nossa política de saúde. E ampliamos, vamos aperfeiçoar, vamos ampliar e, eventualmente, incorporar um ou outro ponto do PAS que possa interessar a uma política mais ampla de saúde na cidade. Eu não sou daquelas pessoas que me escondo atrás de qualquer posição. As pessoas de São Paulo me conhecem e me amam ou me odeiam, exatamente por aquilo que eu sou. Eu não escondo nada. Pode até, às vezes, certas posições não serem taticamente corretas, politicamente corretas, mas eu não consigo esconder, eu nunca escondi as minhas posições a respeito de nada, inclusive a respeito esgotado, do PAS. Candidata Luiz Erundina, comentário de 1 minuto. Celso Pita. Eu queria enriquecer a informação para que os telespectadores pudessem avaliar melhor a eficiência do Plano PAS. No mês de agosto, foram realizadas 1.244.000 atendimentos, ao contrário do que ocorreu no mês de agosto de 95, que foi aproximadamente a metade, 644.000. No mês de agosto de 96, foram feitas 10.309 internações. Um ano atrás, 5.118 internações. No mês de agosto passado, foram feitos 3.129 partos. No mês de agosto do ano passado, 1.238. Cirurgias, 3.654 contra 1.401 há um ano atrás. Portanto, o atendimento à saúde na cidade de São Paulo melhorou 100%. Isto independentemente da avaliação dos próprios usuários, que, repito, aprovam 85% dos que foram consultados. 30 segundos para a réplica da candidata Luiz Erundina. A reação do usuário foi a respeito do atendimento de emergência e o atendimento primário. Pode até ser que isso tenha correspondido à expectativa do usuário. E número nem sempre significa resultados quando você procura avaliar a qualidade desses resultados. E tanto é verdade que o sistema do SUS, que está sendo gerenciado pelo Estado, está sobrecarregado pelo encaminhamento que o PAS está fazendo dos casos de atendimento secundário e terciário que o PAS não presta. E eu já desafiei de uma outra vez e volto a insistir, que mostre aqui o holerite dos gerentes do PAS, das cooperativas, para ver onde é que está se aplicando os recursos do PAS. Se é no atendimento ou é no pagamento daqueles que gerenciam as cooperativas. Nós lembramos que a candidata Luiz Erundina não poderá mais ser escolhida para responder. Já o foi por 2 vezes, de acordo com as regras do debate. Ela não poderá ser escolhida por outro candidato. Agora, o jornalista José Márcio Mendonça, da Rádio Eldorado de São Paulo, indica o segundo candidato desse bloco. José Márcio. Francisco Rossi. Com comentário? Sim. Eu vou perguntar para o candidato Celso Pita. Também será perguntado pela segunda vez o candidato Celso Pita. Pois não, a pergunta, candidato Francisco Rossi. Nós estamos vendo uma campanha do candidato Celso Pita sem precedentes aqui em São Paulo pelo gasto. São milhões de camisetas, de bonés, comenta-se que até cestas básicas, toda a sorte de brindes que seguramente, por especialistas da matéria, deverá consumir mais de 40 milhões até o final da campanha. Isso está corrompendo, inclusive, larga faixa da população que hoje se atém a pedir boné e camiseta e não querendo saber de discussão de nenhum outro tema a não ser essa questão de brindes
que devem ser distribuídos. Eu pergunto ao candidato Celso Pitta como é que ele se sente participando disso, porque até mesmo os jornais andaram mostrando que tanto ele como seu padrinho Paulo Maluf distribuem 3, 4 camisetas atirando no rosto do eleitor, como se fosse uma coisa muito importante. Isso não diminui o processo democrático, não diminui esse processo de discussão dos temas nacionais. Eu queria que o senhor me respondesse como é que o senhor se sente diante desse desperdício de dinheiro. 2 minutos para a resposta do candidato Celso Pitta. Em primeiro, não há desperdício de dinheiro. Todo o gasto da campanha está orçado, está registrado no TRE. A questão de bonés e camiseta pega quem quer. Na realidade, o que a nossa candidatura vem demonstrando é que há um interesse muito grande em torno dela. E esse material promocional está sendo, de fato, disputado pelos eleitores. Agora, veja, candidato Rossi, nós estamos colocando o nosso debate em assuntos menores. Eu acho que é relevante para o telespectador, relevante para todos que estão aqui acompanhando esse debate, que propostas de governo, que assuntos relacionados à administração da cidade sejam discutidos com intensidade. Eu volto minha atenção para esse aspecto pelo qual esse debate foi formado e para o qual todos nós fomos convidados. Quanto aos gastos da campanha, a lei eleitoral prevê a prestação de contas no dia certo, e isso será feito pelo nosso partido. E, além do mais, é totalmente improcedente distribuição de cestas básicas, como o senhor acabou de se referir. E volto, quer dizer, esses brindes não são gêneros de primeira necessidade, pega quem quer. 1 minuto para o comentário do candidato Francisco Rossi. O senhor acabou de confessar, pega quem quer. Isso não é verdadeiro, senhor Celso Pitta. O senhor atira as camisetas, o seu padrinho atira as camisetas nas mãos das pessoas, bonés, camisetas, toda a sorte de brinde. E se o senhor diz que isso é uma questão menor, eu lamento que o senhor entenda dessa maneira, porque, seu Celso Pitta, isso diz respeito à ética, à moral, porque a prefeitura diz que não tem dinheiro para fazer coisas pequenas na periferia, como asfaltar uma viela, uma rua, para colocar, às vezes, o leite, o remédio num posto de saúde, o leite numa creche, a merenda numa escola. E o senhor vem dizer que esses milhões, quando nós chegamos aí, tinha mais de 1.000 pessoas aí fora com bandeiras, distribuição de brindes. Isso é indecente, seu Celso Pitta. E eu, como cristão, eu não perdi a minha capacidade de me indignar. E eu tenho que dizer isso alto e bom som. Não é uma questão menor, não. É uma questão ética e moral que o senhor tem que olhar com muita seriedade. 30 segundos para a réplica, candidato Celso Pitta. As pessoas que estão aí fora estão por livre e espontânea vontade. Eu lamento que o mesmo não ocorra com o candidato Rossi, porque possivelmente a sua candidatura não tem a intenção de voto que a minha tem e não tem o respaldo popular que a minha tem. Agora, volto a insistir, esse debate está sendo conduzido de uma maneira equivocada pelos candidatos. Estes assuntos são assuntos da competência do TRE, cujas contas serão apresentadas na data certa. Eu gostaria imensamente que fosse perguntado sobre propostas de governo, que é esse o objetivo da nossa reunião aqui. Eu gostaria de lembrar que o candidato Celso Pitta já não pode mais ser escolhido para pergunta, porque já o foi por 2 vezes, a exemplo do que acontece com a candidata do PT, Luísa Erundina. O jornalista Alberto Luquete Neto, da Rede Bandeirantes de Rádio, vai indicar agora o último candidato a perguntar. Luquete. Candidato José Serra. Para quem? O candidato Pinotti. 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, comentário de 1 minuto e réplica de 30. Por favor, candidato Zé Serra. Eu tenho tido uma preocupação muito grande com a situação educacional do município. Nos últimos anos, a educação do município de São Paulo tem se deteriorado muito. O índice de perda de ano dos alunos aumentado muito, a situação dos professores desesperadora, falta de segurança nas escolas. Eu queria a sua avaliação a respeito da questão educacional e da questão orçamentária dentro da educação, uma vez que somente uma avenida de 5 quilômetros, que é Águas Espraiadas, custou aproximadamente 600 milhões de reais, mais do que o metrô
Capão Redondo, Largo 13. Enquanto que a educação ficou sem recursos e projetada nessa situação Serra, que eu mencionei. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? A pergunta é a respeito, como eu disse... Por favor, nós vamos pedir mais uma vez que as pessoas que aqui estão se manifestem oportunamente, não na hora em que os candidatos estão concentrados para fazer suas perguntas e suas respostas. Observação de protesto. Não, o senhor não tem o direito nesse momento. Candidato Zé Serra, qual é a pergunta? O senhor moderador me permite? Eu queria ter assegurado o direito da palavra... Candidato Pita, por favor, nós vamos decidir a partir da resposta. Com a palavra, o candidato Zé Serra para a pergunta. Eu pedi ao candidato Finotti uma avaliação a respeito da situação educacional no município de São Paulo, com toda clareza. 2 minutos para a resposta do candidato José Aristodemo Pinotti. Eu estranho as manifestações contrárias a que eu seja perguntado sobre educação. Eu sou um professor universitário, fui reitor da Unicamp e fui secretário da Educação de um governo do PMDB, que foi o governo Montoro. Sou preocupado com a educação e estranho ainda mais que o candidato Pita se revolte contra isso, provavelmente porque a educação no município de São Paulo está totalmente abandonada. É preciso entender a educação como a principal arma que a democracia tem para oferecer oportunidades iguais a todos. E entender a educação não como alguma coisa que começa aos 7 anos e termina aos 21, mas com alguma coisa que começa aos 0 anos e termina com a última experiência pedagógica, que é a morte, que todos nós vamos ter que passar por ela. Entendendo assim, a creche faz parte fundamental do processo educacional. E apenas uma de cada 10 crianças que necessitam de creche, tem creche em São Paulo hoje. Aí começa o abandono do processo educacional. O ensino público primário da prefeitura é um descalabro. Os professores são absolutamente desprezados, mal pagos, às vezes adjetivados de uma forma extremamente pouco respeitosa pelo próprio prefeito, as escolas estão totalmente abandonadas. E quando um cidadão, filho de um operário, chega às portas do vestibular, ele não entra, porque as universidades públicas estão trancadas a ele. Então, para a educação, é necessário uma construção histórica. É necessário dar creche para todas as crianças, fazer um ensino público no primeiro grau, dando tempo integral para as crianças que precisam, e criar a Universidade Metropolitana com cursos profissionalizantes. Essa seria a salvação do desenvolvimento humano de São Paulo. 1 minuto para o comentário do candidato José Serra. Um indicador muito importante da deterioração da situação educacional do município é o índice de alunos que perderam o ano. Em 1992, cerca de 8% dos alunos da prefeitura perderam o ano. No final do ano passado, 1995, este percentual elevou-se para 17%. Esta é a prova maior do abandono a que foi submetido o ensino municipal. O que compromete o futuro da cidade, porque abandonar a educação significa comprometer, tornar o futuro vítima de um presente de má orientação no que se refere à questão governamental. Por outro lado, eu enfatizaria muito a necessidade de a prefeitura entrar na educação para o trabalho. Quando eu fiz a lei do seguro-desemprego, eu fiz também um dispositivo que permitiu que recursos do seguro-desemprego fossem utilizados para o treinamento profissional. E nós temos possibilidade, com a prefeitura, de trazer esses recursos para São Paulo para treinar nossa juventude para o primeiro emprego e reciclar homens e mulheres que precisam de novas profissões. 30 segundos para a réplica do candidato José Aristodemo Pinotti. Eu queria simplesmente acrescentar que isso significa uma segunda oportunidade para os adultos que perderam a primeira oportunidade, que não puderam estudar por questões econômicas. E essa segunda oportunidade que se deve dar a todos, pode se dar sem construção de escolas, com classes descentralizadas, como eu fiz quando fui secretário da Saúde, montando os cursos de auxiliar de enfermagem nos hospitais e possibilitando as atendentes e as serventes se formarem auxiliares de enfermagem sem deixar de trabalhar. Esse é um entendimento global
do processo de educação que deve ser historicamente construído e que constitui a principal arma da democracia para oferecer oportunidades iguais. Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, Canal 21, o Canal de São Paulo, Rádio Eldorado e o apoio do Jornal da Tarde, levando até você o último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo antes do primeiro turno das eleições. Voltamos daqui a instantes para o último bloco. Oferecimento Dreia. Deu duro. Tome Dreia. Desce macio e reanima. Crédito Direto Banco Cacique. 0800 166 696. Os nossos juros são menores e você escolhe o dia do pagamento. Dicico. Onde seu projeto sai bonito e barato. Fazendas Reunidas Boi Gordo. Quem tem cabeça investe em gado. Ligue 011 214 0405. Fortaleza, a casa de todas as casas, fazendo a maior promoção de todas as promoções. E ligue 1406 e aprenda informática com R$ 55 por mês na Métodos. Fortaleza, a casa de todas as casas, apresenta a maior promoção de todas as promoções. Tapetes orientais de todos os tamanhos. E a preços como você nunca viu. Quer ver? Quilim Durri, só R$ 9,00 a peça. Peluche Afigã, apenas R$ 59 a peça. Carache, a partir de R$ 99 o metro. Ou tudo em até 4 pagamentos iguais. Tapetes orientais e Fortaleza, a casa de todas as casas. Vem que você vai adorar. Pois não. É a Fifi que não consegue descer, pobrezinha. Na árvore. Fifi. A Fifi. Que dureza. Deu duro. Tome um Dreia. Oi. Fifi. Dreia, desce macio e reanima. A Dicico trabalha em parceria com as melhores marcas do mercado para o seu projeto ficar mais bonito e mais barato. Olha só! Piso Tagres Brasília Extra 7,30 metro. Azulejo Eliane decorado extra a partir de R$ 6,90. Veneziana Esquadrimental 6 folhas R$ 159,90. Aquecedor elétrico copo quente horizontal R$ 769. Viu só que beleza? E você ainda paga tudo em 5 vezes iguais, sem juros. Leve o seu projeto para Dicico. Dicico, onde o bonito sai barato. A pecuária de corte sempre foi um ótimo negócio, mas nunca esteve tão perto de você. Agora, investindo com a Fazendas Reunidas Boi Gordo, você conta com engorda garantida, apoiada na mais alta tecnologia. Você não precisa entender de boi. A Fazendas Reunidas Boi Gordo cuida de tudo para você. Venha ser nosso parceiro com rentabilidade e segurança. Fazendas Reunidas Boi Gordo. Quem tem cabeça, investe em gado. Vamos falar de dinheiro? Você tem um talão de cheques, não tem? De qualquer banco. Então, você tem crédito no Banco Cacique. É só ligar 0800 166 696 e dizer quanto você quer. É fácil, você gasta 5 minutos e ganha até 6 meses para pagar. E os nossos juros são menores do que os do banco onde você tem conta. Ligue agora. Crédito Direto Banco Cacique, 0800 166 696. Um dinheiro que chega em boa hora. O que é que você faz com R$ 55? Ah, eu compro uma jaquetinha. No mês eu compro um pé de tênis, no mês seguinte eu compro outro. Ah, eu tô estudando na melhor escola de informática, a Métodos. Métodos Informática, aulas 100% práticas com 2 professores por sala. Matrícula e material gratuitos. R$ 55 por mês para aprender informática? Tô nessa! Ligue agora 1406 e aprenda informática com o melhor método. Métodos Informática. Ligue 1406. Estamos iniciando o último bloco deste terceiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Estamos a poucos minutos do fim do horário eleitoral gratuito da propaganda política e a Bandeirantes oferece à cidade de São Paulo para uma avaliação daqueles que querem governar a cidade o último debate, depois de ter realizado 2. Um no dia 1º de julho
que foi mediado pelo companheiro Sérgio Rondino, e outro no dia 19 de agosto pelo companheiro Marco Antônio Sabino. Agora, cada candidato vai ter 1 minuto para fazer as suas considerações finais. E começamos pelo candidato do PSTU, Valério Arcari. O PSTU chama você, que nos ouve a esta hora da noite, a dizer não. Diga não aos candidatos que se curvam às ordens do FMI. Diga não ao desemprego. Diga não à serra e à pita. Diga não porque eles são farinha do mesmo saco. Diga não ao desemprego, arroxo salarial. Diga não porque não pode continuar essa situação no país. Infelizmente, Luísa, você hoje aqui de novo disse que está disposta a governar com o PMDB do Quércia, com o próprio PSDB de Fernando Henrique. É lamentável, é triste ver o PT esquecer que para dizer sim aos trabalhadores, para dizer sim à luta contra o desemprego, é preciso ter a coragem de dizer não aos grandes capitalistas. E ao governo de Fernando Henrique, que é o chefe dos grandes capitalistas. O PSTU chama você, no próximo dia 3, a votar 16. O PSTU chama você a acreditar que este é o partido para o dia 4. Este é o partido para as lutas que virão. É o partido da reforma agrária já. É o partido da luta pela redução da jornada sem redução salarial. É o partido que se inspira no exemplo dado por milhões na Argentina que se levantaram contra Menem. Nós faremos isso no Brasil. Você já sabe, contra burguês, vote 16. A palavra está agora com Pedro de Camilo Neto, do PSC. Paulistanos, senti na pele o governo petista, perseguições, desmandos, desrespeito à hierarquia. Cortaram 50% dos benefícios dos funcionários ao arrepio da lei, gerando ações que têm que ser pagas pelo futuro prefeito. Vejam a gestão. PT dá cargos a parentes e amigos. Erundina aumenta o IPTU e o ITBI. O IPTU prejudicou principalmente as famílias de classe média e os microempresários, que são os locatários. CMTC, $1 milhão $1 milhão naquela época, de subsídios ao dia. Greenhalgh, exonerado, falta de confiança do cargo de secretário. Erundina defende greve nos serviços essenciais. Vocês já imaginaram isso? O hospital parar, os ônibus pararem, a cidade parar? É impossível, Tempo esgotado. Com a palavra, o candidato do PRTB, Levi Fidelix. Bom, senhores, assistimos hoje um grande teatro. Dantesco. O povo não viu soluções. Lamentavelmente, São Paulo, que sempre foi a locomotiva do país, hoje passa a ser vagão. E vagão para trás, hein? Porque metrô custa caro, é lento para se construir. Rio de Janeiro está fazendo aquilo. Olha aqui, não é mentira não. Está fazendo o aerotrem. Em 2 anos vai construir 44 quilômetros, com apenas $900 milhões. Enquanto aqui em São Paulo, se gasta $200 milhões para construir um. Isso é um absurdo. Respeite a inteligência do povo de São Paulo, governo estadual e governo municipal, caso venha o seu Cé assumir, coisa que não vai. Ele não vai ganhar. 1 minuto para a candidata do Prona, Avanir Nimitz. Candidata. Está em andamento e com velocidade crescente um plano maquiavélico de destruição de todos os nossos valores, de tudo aquilo que nos foi legado pelos nossos antepassados e que nos faz sermos uma nação. Mais uma vez, os senhores assistiram a esse show de acusações, a esse espetáculo maravilhoso, ao comportamento tendencioso dessa imprensa serva do poder constituído, que já escolheu seus candidatos, exatamente como ocorreu no debate anterior. Mas, no fim, tudo fica como antes. O que perder vai ser secretário do outro. O importante é estar no poder. Se eu perder, não quero cargo no governo de nenhum desses candidatos. Mas, se eu ganhar, nenhum desses senhores fará parte do meu governo. 56, meu nome é Avanir. Dorival de Abreu, da coligação PTN, PTdoB, PGT. Chego ao final da campanha muito feliz, porque pude propalar o meu partido, o Partido Trabalhista Nacional, o seu programa e o seu número 19. Quanto ao programa, desde logo se destaca
a luta contra o desemprego. Não há partido trabalhista que honre o nome que tem, se não luta contra o desemprego. De sorte que essa campanha foi muito útil para denunciar esta terrível chaga da cidade de São Paulo, que é o desemprego. Infelizmente, não tive oportunidade de perguntar ao candidato Serra da sua responsabilidade com relação a esse desemprego, pois ele era o ministro do planejamento do maior desemprego da história de São Paulo. Queria falar sobre o trânsito, onde eu teria muita coisa a dizer sobre Tempo transporte, esgotado, candidato. habitação, saúde pública e principalmente Tempo esgotado, segurança candidato. que tanto falta nesta cidade. 1 minuto para o candidato José Serra, da coligação PSDB, PSL, PPS e PV. Toda eleição é muito importante, mas esta eleição é especialmente relevante para o futuro de São Paulo. Não se trata apenas de escolher uma pessoa. O que vai se escolher é o jeito, a forma de administrar a cidade nos próximos 4 anos. A meu ver, se colocam 3 opções. A opção de voltar à gestão da dona Luísa Erundina no passado, tal como foi feita, que é conhecida e vai ser avaliada. A opção de continuar a atual gestão da prefeitura, que trata-se fundamentalmente, na melhor das hipóteses, de continuar obras, ou a opção de um jeito diferente de governar São Paulo, voltado para o desenvolvimento da cidade, para o tratamento da cidade como um todo, de maneira competente e responsável. Esta é a escolha que nós teremos que fazer. Eu quero pedir a você, que já decidiu votar em mim, que ganhe mais um voto. Converse com as pessoas, com seus amigos, parentes, explique as razões desse voto. Se você fizer isso, juntos nós vamos ganhar e vamos mudar São Paulo. Francisco Rossi, da coligação PDT, PST, PL. 1 minuto. Eu tenho 24 anos de vida pública, eu governei uma das maiores cidades do Brasil, a cidade de Osasco, por 2 vezes durante 8 anos. Conheço a administração municipal profundamente. Tive quase 7 milhões de votos para o governo do Estado. E sem a menor sombra de dúvida, eu represento uma ameaça a essa estrutura de poder que aí está. O povo de São Paulo sabe que eu estou no páreo, embora essa estrutura de poder tenha insistido em me ignorar. Minha campanha cresce por hora. E no dia 3 de outubro, no momento em que o povo for votar, vai mostrar àqueles que insinuaram que só 2 vão para o segundo turno, que entre o 11 e o 13 existe o 12, que sou eu. E nós haveremos de vencer essa eleição. Nós haveremos de ir para o segundo turno e de mãos dadas com o povo de São Paulo, numa campanha humilde, numa campanha pobre, numa campanha onde não houve recursos. Eu tenho certeza que cada voto que nós teremos valerá por 10 desses votos que foram comprados, manipulados com pesquisas falsas e etc. Com pensamento voltado para Deus e mãos dadas, haveremos de construir uma nova São Paulo para nós e nossos filhos. Muito obrigado. 1 minuto para a explanação final do candidato Celso Pitta, da coligação PPB-PFL. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Rede Bandeirantes pela iniciativa deste e dos demais debates, agradecer inclusive a presença dos demais candidatos, dizer que, de certa forma, esse debate poderia ser mais proveitoso se os assuntos relativos à administração da cidade fossem mais debatidos, fossem mais abordados. Todos notaram que um único tema prevaleceu em quase todas as perguntas que me foi dirigida, demonstrando, de fato, que essas notícias de final de semana foram plantadas exatamente para desvirtuar esse tipo de encontro. É lamentável porque nós temos propostas a discutir, sendo que uma delas, basicamente, é de dar solução criativas a problemas da cidade. Demonstramos isso nessa administração. Construímos os piscinões que foram tão combatidos anteriormente, que agora se mostrou uma solução viável, mesmo depois dessas chuvas pesadas. Já implantamos alguns corredores de transporte com os terminais especializados. Enfim, é essa a nossa mensagem: coragem, determinação, criatividade. Eu não poderia encerrar essa minha intervenção sem registrar agradecimentos, em especial à pessoa do prefeito Paulo Maluf, que nos apoiou integralmente nessa campanha.
a todos que participaram, direto ou indiretamente, dessa empreitada, e em particular a minha mulher, Niceia, aos meus filhos Roberto e Vitor, que não só me apoiaram, mas também trabalharam intensamente durante esses 2 últimos meses. Muito obrigado aos senhores telespectadores, e se eleito prefeito, estarei preparado para exercer esse cargo com toda a humildade e competência. Muito obrigado. 1 minuto agora para o candidato José Aristodemo Pinotti, do PMDB. Candidato. 1 minuto, candidato Pinotti. Eu queria usar essa minha última oportunidade desse debate para agradecer aos moradores, principalmente os moradores, trabalhadores dos bairros mais distantes de São Paulo, cuja vida eu observei, cujas dificuldades eu tive a oportunidade de observar. Eles, nas suas conversas simples, mas francas, reafirmaram a minha convicção de que governar São Paulo é construir uma vida melhor para as pessoas de São Paulo. E com isso, eles deram sentido a tudo que eu fiz na minha vida e a tudo que eu pretendo fazer na minha vida. Queria também dizer que o meu compromisso com a saúde me colocou à frente das críticas temáticas em relação ao PAS. Por isso eu fui atacado rasteiramente e pessoalmente. Mas volto a reafirmar, o PAS é um risco enorme de vida. Ele transforma o sistema de saúde numa triagem pessimamente realizada, ele privatiza de uma maneira perversa o sistema de saúde, colocando a saúde no mercado, que vai ser uma mercadoria que compra quem tem dinheiro e não compra quem não tem. Muito obrigado à Rádio Bandeirantes, à TV Bandeirantes, a todos os veículos de comunicação e muito obrigado a todos os companheiros que me acompanharam nesse debate. 1 minuto para a candidata da coligação PT, PCdoB, PMN, PSB, PCB, Luísa Erundina. Vocês, telespectadores, me conhecem há 25 anos. Como assistente social, trabalhando nas favelas de São Paulo, como vereadora, colocando o meu mandato a serviço da luta das mulheres por direito à creche, por direito à saúde, por direito à escola. Vocês me conhecem como prefeita, governamos juntos, tivemos uma participação direta na gestão da cidade, no controle e fiscalização da cidade. Esse é o meu compromisso de vida, é o compromisso com o social, com os direitos humanos, com os direitos sociais, na luta contra todo tipo de discriminação racial, de gênero, de raça, de condição de cor, enfim. Nós estamos novamente reiterando os nossos compromissos com essas causas, por isso me proponho a ser de novo prefeita de São Paulo. Com o seu voto, vou estar no segundo turno. Com o seu voto, vou ganhar no segundo turno. E com a sua participação, vou governar pela segunda vez a cidade de São Paulo. Dessa vez, com mais experiência, com mais maturidade e certamente com a confiança de que jamais frustrarei a sua expectativa, a sua esperança. E para finalizar, o candidato Campos Machado, da coligação PTB-PSD. Meu amigo, minha amiga, não me importa o resultado das eleições. Seja ele qual for, saio vencedor. Combati o bom combate, enfrentei a tudo e a todos, inclusive a agressividade, o destempero, a leviandade e a arrogância da dona Luísa Erundina, que quer ser prefeita de São Paulo. Mas a grande recompensa, a que mais me emocionou, por ter sentido que o janismo não morreu. Jânio morreu sim, mas as suas ideias não. E o estilo de Jânio era governar da periferia para o centro e não do centro para a periferia. Foi muito bom sentir que Jânio ainda vive no coração do povo. Meu amigo, minha amiga, durante grande parte do tempo, sonhamos juntos um projeto, uma cidade feliz. E agora, ao final, só me resta do fundo da minha alma dizer obrigado, São Paulo, valeu a pena sonhar. Ao longo da campanha pelo primeiro turno das eleições,
Você acompanhou pela Bandeirantes 3 debates exclusivos entre os candidatos. Com isso, nós esperamos ter contribuído para mostrar de forma transparente as ideias daqueles que pretendem governar a maior cidade do país. No dia 11 de novembro, a Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, o canal 21 de São Paulo e a Rádio Eldorado, com o apoio do Jornal da Tarde, já tem agendado o debate entre os candidatos que forem para o segundo turno. Boa noite, fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Noite. Eleições 96. Oferecimento Dreyer, Deoduro, Tome Dreyer, desce macio e reanima. Crédito direto Banco Cacique, 0800 166 696. Os nossos juros são menores e você escolhe o dia do pagamento. Dicico, onde seu projeto sai bonito e barato. Fazendas Reunidas Boi Gordo, quem tem cabeça investe em gado. Ligue 011 214 0405. Fortaleza, a casa de todas as casas, fazendo a maior promoção de todas as promoções. E ligue 1406 e aprenda informática com R$ 55 por mês na Métodos. Agitando a vida de um condomínio, Melrose Place, a série de maior sucesso nos Estados Unidos. E às 8 da noite, as notícias do Brasil e do mundo, agora mais cedo no Jornal Bandeirantes. Programação mais jovem e mais vibrante durante toda a tarde da Band. Aprenda a tocar violão sem sair de casa. Rock, blues, bossa nova, você poderá tocar e se divertir. O método é simples e prático, não é preciso conhecer teoria musical. Se você não entender, basta voltar à fita. Ligue já para 011 1406. Mais um produto MPO Vídeo e Band Vídeo. Eu, Walter Mercado, selecionei para você os mais poderosos videntes do Brasil para acender uma luz em seu caminho. E eu estava super angustiada e liguei para lá. E realmente eu encontrei amigos. Parece que nas primeiras palavras já conhece aquela pessoa já conhece inclusive o nosso problema, já conhece de nós há muito tempo. Aí eu liguei, eu estava muito magoada e eles me deram vários conselhos e eu adorei. Tudo deu certo na minha vida. Não espere, ligue já. Eleições 96. Nesta quinta, todo o jornalismo da Band voltado para a maior cobertura do país das eleições municipais. Durante toda a programação, flashes ao vivo, reportagens especiais mostrando a movimentação dos candidatos e de personalidades políticas. Nos estúdios, convidados, analistas e assessores. O trabalho de boca de urna nos principais pontos eleitorais. E após o encerramento, a apuração voto a voto. Eleições 96. Total cobertura nesta quinta, durante toda a programação da Band. Olá, boa noite. Os Correios fazem um alerta a quem vai ter de justificar o voto. Gêmeos prematuros de Pelé passam bem na incubadora. Gente das classes média e alta reclama da violência, mas vai à favela comprar drogas. Os perigos do telefone celular para quem usa marca-passo. O Papa vai mesmo ser operado na semana que vem. E os debates da Rede Bandeirantes esquentam o primeiro turno a 3 dias das eleições. É o último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Pegou fogo. Veja agora a repercussão desse debate, primeiro com a repórter Lúcia Soares. Lúcia.
Bom, o debate acabou nesse momento. A gente vai conversar agora com o candidato Celso Pitta, do PPB. Agora, há pouco o senhor recebeu uma notícia da sua assessoria que o senhor saiu bem do debate. O senhor ficou meio assim, sem saber direito, indeciso. O senhor achou que conseguiu responder bem às dúvidas dos eleitores? Sem dúvida, eu não fiquei surpreso, porque eu estava seguro do que falava. Inclusive, eu quero aproveitar para passar às suas mãos a prova documental de tudo que eu falei em torno da venda dos títulos e que eu gostaria que, através da Rede Bandeirantes de Televisão, fosse dado conhecimento ao setor imprensa e também aos demais candidatos de tudo que eu falei está aqui comprovado e eu passo às suas mãos. Ok, bom, a gente vai olhar com cuidado e, enfim, o que tiver que ser esclarecido, esclarece. O senhor, então, está confiante? Estou tranquilo, nós temos, de fato, a melhor proposta de governo para a cidade de São Paulo. Esse debate foi muito produtivo. Lamento que ele tenha sido, em determinados momentos, não aproveitado no interesse do telespectador, que estava realmente ansioso de saber dos candidatos as suas propostas de governo. E assuntos menos interessantes se sobrepuseram a esse programa de governo, que era o interesse maior. Obrigada. Bom, Afonso, com você. Dona Luísa Erundina falando aqui com os nossos companheiros da Rádio Bandeirantes. Decisões diferentes do próprio Serra. Mas, de qualquer forma, o Serra está manifestando uma reação que é do momento em que ele se encontra. Quer dizer, ele se imaginava, logo que saiu candidato, de já estar no segundo turno, e ele investiu muito dinheiro, muitos recursos. Ele criticou o Pitta pela quantidade de recursos, mas ele também está gastando muito dinheiro, tem muito poder econômico, usando a máquina, e mesmo assim ele não vai chegar, não está conseguindo chegar ao segundo turno. E isso o irrita, e isso deixa realmente, né, querendo me atacar, porque eu sou a principal ameaça a ele, porque já estou claramente, seguramente no segundo turno. Doutora Luísa, as explicações do senhor Pitta satisfizeram a senhora? Não, absolutamente. Ele tentou dar respostas genéricas, e para onde foram esses R$1.700.000, né, se foi para favorecer aquela instituição, né, a contrato do Rio de Janeiro, e ele não respondeu. Deve à cidade uma resposta. Eu espero que o Banco Central seja mais ágil e mais rigoroso na apuração, na investigação desse caso, como não tem sido em relação, ou como não foi em relação ao Banco Econômico, ao Banco Nacional. Quer dizer, não só vamos exigir do Pitta, estamos exigindo que ele dê explicações convincentes à cidade e à sociedade, e que o Banco Central seja mais ágil, mais competente e mais rigoroso na investigação desse caso. Obrigado. E nós vamos tentar encontrar aqui o candidato José Serra. Vamos aqui. Senhor Serra, e o senhor, como viu as explicações do candidato Celso Pitta? Olha, na verdade não houve explicações. Houve uma perda que o município de São Paulo teve, uma perda de dinheiro, que foi favorecer uma instituição financeira. É uma operação que foi feita, comandada pelo Pitta. Ele escreveu, assinou um documento mandando fazer isso. E não deu nenhuma explicação. De duas, uma. Ou foi muita incompetência na gestão, na administração do dinheiro da prefeitura, ou houve alguma má-fé no caso. É como uma pessoa que vende um automóvel na hora do almoço por 10 mil e compra de volta no final da tarde por 12 mil. Ou seja, tem um prejuízo. Só que no caso o prejuízo não foi da pessoa, o prejuízo é de todos os contribuintes daqui de São Paulo. Esta foi uma questão que eu levantei e que efetivamente ficou sem resposta. E é muito séria para um candidato a prefeito daqui de São Paulo. Muito obrigado. Com você, Rondino. Obrigado, Mônaco. Obrigado, Lúcia. Bom, que efeito esse debate poderá ter nas pesquisas eleitorais se verá nos próximos dias. Os debates se repetiram também em outras capitais do Brasil. Daqui a pouquinho você vai ver ainda um resumo do debate de hoje em São Paulo. Em Belo Horizonte, os eleitores apostam para saber quem é que vai disputar o segundo turno com o candidato tucano Amílcar Martins. Até agora é o líder em todas as pesquisas. Os eleitores torcem pelos candidatos e pelo dinheiro da aposta. O primeiro turno das eleições ainda não está definido. Pelas últimas pesquisas, o segundo lugar vem sendo disputado palmo a palmo pelos candidatos Célio de Castro, do PSB, e Virgílio Guimarães, do PT. A briga pelo segundo lugar já saiu das pesquisas e chegou até aqui na Praça 7, bem no centro da cidade. Há um mês, os eleitores criaram uma banca de apostas para saber quem será o companheiro de Amílcar Martins no segundo turno. Há apenas 3 dias do primeiro
primeiro turno das eleições, o movimento da banca já chega a R$600 mil. Célio de Castro está na frente com 55% das apostas, mas Virgílio Guimarães segue logo atrás com 45%. Com a entrada do Nildo Cardoso na campanha do Célio de Castro, o Célio subiu bastante e a tendência é Amilcar e Célio para o segundo turno. As apostas variam de 100 a até R$10 mil. Todos os 100 apostadores estão confiantes que no dia 3 de outubro vão voltar para casa com a vitória do candidato escolhido e o dinheiro no bolso. O senhor apostou quanto? 1.000. E acha que vai levar? Vou levar. Vou ganhar, né? Os Correios montaram um esquema especial para quem vai justificar o voto. Mas se você ainda não comprou o formulário, é bom se apressar para enfrentar menos fila no dia da eleição. Ao preço de R$2, os formulários de justificativo estão à venda desde o início de setembro. Mas como muita gente sempre deixa para comprar na última hora, os Correios montaram um esquema especial para o dia da eleição. As agências vão abrir das 8 da manhã às 5 da tarde, exclusivamente para venda e recebimento dos formulários. As justificativas serão entregues pelo correio ao Tribunal Regional Eleitoral no dia seguinte à eleição. Mas cuidado, o formulário preenchido não pode ser colocado nas caixas de coleta e o próprio eleitor deve comparecer às agências dos Correios. Quem esquecer o título poderá justificar o voto com a carteira de identidade, desde que além do nome completo e a data de nascimento, coloque a zona eleitoral e o estado onde vota. Daqui a pouco, alguns dos melhores momentos da noite de debates da Rede Bandeirantes. Veja a seguir o futebol espanhol levando outro jovem craque do Brasil. Oi, você está ótima. Você também. Quer uma ajudinha? Não acredito! Vocês precisam disso? Catuama, você nem imagina como isso mantém o nosso pique. É mesmo? Catuama, a forma natural de manter a energia física, mental e sexual. Quem ama, toma Catuama. Catuama, uma dose extra de energia. Quem ama, toma Catuama. Em outubro, um show de emoção e velocidade. Vem aí o Grande Prêmio do Brasil de Motociclismo em Jacarepaguá. Ingressos à venda nos postos Shell e nas agências do Banco do Brasil. Ligue 0800 99 0009 e reserve já o seu ingresso. A Band é velocidade. Aprenda a votar no Pita com Flávio Conceição. No dia 3 de outubro, quando você for votar, fique tranquilo. É fácil votar no Pita. Na cabine você vai encontrar essa urna eletrônica. Aperte 2 vezes o número 1. Espere a foto do Pita aparecer na telinha. E depois aperte o botão verde. Você já confirmou o seu voto. Faça como eu. Vote 11, vote em Pita. Aprenda a votar no Pita com Cafu. No dia 3 de outubro, quando você for votar, fique tranquilo. É fácil votar no Pita. Na cabine você vai encontrar esta urna eletrônica. Aperte o número 1 2 vezes. A foto do Pita aparece na telinha. Depois aperte este botão verde. Pronto, você confirmou o seu voto. Faça como eu. Vote 11, vote Pita. O judeu. As grandes causas exigem sacrifícios. E sacrificados. Certos fins são estabelecidos no começo. O judeu. Nos cinemas. Conibra. Casa e Construção informa. Faltam 6 dias para o horário de verão. Pacote econômico Conibra. Veja esse exemplo. Se você tem um banheiro ou uma cozinha para reformar, em vez de fazer aos poucos, faça tudo de uma vez. Isso mesmo, tudo de uma vez. Você escolhe o piso, os azulejos, os metais, as louças, o gabinete, a banheira.
Monte o seu kit Conibra e pague tudo em 12 parcelas iguais e fixas sem entrada. Viu como é fácil? Você mesmo monta o seu kit para a casa toda e paga um pouquinho por mês. E de forma planejada e econômica, você realiza o seu sonho. Afinal, toda casa precisa de Conibra. As classes média e alta reclamam da violência, mas são pessoas dessas camadas da sociedade que mais alimentam um dos principais focos da criminalidade, o narcotráfico. A conclusão é da polícia, que vai utilizar uma reportagem da Rede Bandeirantes para investigar o mundo da droga. A reportagem exibida pelo jornal Bandeirantes mostrou como as gangues dividiram São Paulo, criando um mapa paralelo do crime organizado. Bandidos que tomaram posse do território ameaçam a população e comandam seus negócios na base da bala, com armas pesadas. Vendem drogas e assaltam bancos. Aos moradores das regiões onde atuam, restam o silêncio e o medo. Todo mundo sabe quem são eles, mas impunes continuam a agir. Quando presos, fogem com facilidades jamais explicadas. Desafiam a polícia, a lei e a justiça. Se organizaram a ponto de definir, como numa empresa, a hierarquia de trabalho. Dinheiro não falta. Um simples olheiro, em geral garotos, ganha R$50 por dia, apenas para ficar de plantão e avisar se a polícia se aproxima. A reportagem despertou o interesse do Ministério Público e do DENARC. Hoje, delegados e promotores estiveram nos estúdios da TV Bandeirantes para assistir a matéria. Requisitaram e receberam uma cópia da fita na qual vão basear suas investigações. Embora com as dificuldades que a polícia enfrenta e do perigo de entrar em algumas favelas, o DENARC vai em busca dos chefões e também dos consumidores de drogas. Nós tivemos esse último sábado em uma favela de São Paulo, onde nós ficamos 40 minutos, policiais do DENARC se passando por microtraficantes. Nós detivemos 57 pessoas da alta sociedade de São Paulo que foram lá comprar, que não foram presas, elas foram simplesmente mantidas no local, orientadas por um delegado do DENARC, mostrando a eles que se eles não colaborarem com nós vamos perder a guerra completamente. Eu já disse aqui e vou repetir, quem compra droga está dando munição, colocando munição e engatilhando o revólver do bandido que vai matá-lo amanhã. Os filhos gêmeos de Pelé ainda estão na incubadora, mas passam bem. Os médicos acreditam em uma recuperação rápida de Joshua, que nasceu com problemas respiratórios. Os pais estão na maior corujice. No início da tarde desta segunda-feira, Pelé e a Síria apresentaram as crianças à imprensa. O casal posou para fotógrafos e cinegrafistas ao lado das incubadoras do berçário de alto risco, onde os bebês deverão ficar por cerca de 40 dias. Eles só deverão ter alta da incubadora quando pesarem cerca de 2 quilos. Por enquanto, Joshua está pesando 1,3 kg e Celeste 20 gramas a mais que o irmão. Os gêmeos são fruto de uma fertilização in vitro e nasceram de 7 meses. A cesariana foi feita no sábado à noite, em caráter de emergência. O time do La Coruña, da Espanha, está mesmo disposto a montar uma segunda seleção brasileira. Já tem no plantel Mauro Silva, tem Donato e tem Rivaldo. De contrato assinado tem também o palmeirense Flávio Conceição. E agora está levando mais um, Reinaldo, o atacante do Atlético Mineiro. Reinaldo tem 26 anos e ontem no Mineirão marcou esse gol aí contra o Bahia, o 6º dele no Campeonato Brasileiro. O time espanhol vai pagar $2.450.000 pelo jogador, mas a transferência só deve acontecer em dezembro, após o Campeonato Brasileiro. Nos próximos dias, Reinaldo embarca para a Espanha para acertar os detalhes do contrato e fazer os tradicionais exames médicos. Daqui a pouco, os perigos do telefone celular para quem usa marca-passo. E veja depois do intervalo, a noite de debates da Bandeirantes esquentando o primeiro turno das eleições municipais. Mundial de Motociclismo. Oferecimento Magnum Steel, a arte de dominar o tempo. O relógio do Emerson Fittipaldi. E Redoxon, a vitamina C da Roche, agora na versão pastilha. No mundo competitivo como da alta velocidade, não são apenas os nervos que são de aço. Chegou o Magnum Steel,
Um relógio de puro aço, com tecnologia voltada para a performance. Um design que valoriza o estilo de quem procura ir além dos limites. Porque para vencer é preciso talento e algo mais. Magnum Steel, a arte de dominar o tempo. Gripada de novo? Ai, essa gripe não me deixa. Não tá ficando muito curto? Imagina, ele vai ficar ótimo pro seu... Olha, bom? Para ajudar a prevenir gripes e resfriados, tome regularmente Redoxon. Redoxon, a vitamina C da Roche, agora na versão pastilha. Confira agora o resultado parcial do Papatudo Mês da Criança. 04, 05, 08, 09, 13, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 64, 66, 67, 68, 74, 75. E atenção, domingo é o sorteio final. Garanta já o seu e boa sorte. Compromissos da Irundina. Bilhete único, mutirão, emprego em casa, saúde integral, escola segura. Obra certa no lugar certo e a preço justo. São compromissos que eu assumo, pensando no bem-estar da senhora, do senhor, da sua família. Este tem sido o objetivo do meu trabalho como vereadora, como deputada e como prefeito de São Paulo. Agora, eu conto novamente com sua confiança. Conto com o seu voto. O que faz o homem ser diferente? O que separa o homem dos demais? O que faz com que o homem viva, ame, conquiste? A paixão. A paixão de ir cada vez mais longe. Johnny Walker Red Label. A cor da paixão. Vamos falar de dinheiro? Você tem um talão de cheques, não tem? De qualquer banco. Então, você tem crédito no Banco Cacique. É só ligar 0800 166 696 e dizer quanto você quer. É fácil, você gasta 5 minutos e ganha até 6 meses para pagar. E os nossos juros são menores do que os do banco onde você tem conta. Ligue agora. Crédito direto Banco Cacique. 0800 166 696. Um dinheiro que chega em boa hora. Pinote dedicou toda a sua vida à mulher. Pinote criou o Hospital Pérola Byton, que oferece gratuitamente e com humanidade atendimento do mais alto nível em todas as áreas da saúde da mulher. Mulher, Pinote merece o seu voto. Digite 1, digite 5, vote 15, vote Pinote. Volta à tona o caso do assassinato do ex-governador do Acre, Edmundo Pinto. As investigações foram reabertas porque há indícios de crime político. Maio de 92. Um quarto de hotel 5 estrelas, um ex-governador assassinado. Começava aí a investigação que iria terminar na prisão de 3 assaltantes liderados por Gilson dos Santos. A polícia deu o caso por encerrado e concluiu que Edmundo Pinto havia sido vítima de assalto seguido de homicídio. O ex-governador se preparava para depor na CPI do caso PC Farias. Iria denunciar que o esquema de PC ofereceu propostas para financiamento de obras superfaturadas no Acre. 2 anos depois, um outro assassinato. Vandervan Rodrigues, que havia sido presidente da Coab durante a gestão de Edmundo Pinto, também iria fazer denúncias na CPI. Foi calado a balas dentro do escritório no Acre. Há 2 meses, o jornal Bandeirantes ouviu o pai de Edmundo Pinto. Ele falou pela primeira vez sobre a morte do filho e disse que o caso foi mal esclarecido. Na época, o jornalista e pesquisador americano Jeffrey Hoff apresentou um levantamento sobre o caso e uma testemunha-chave, Guilherme Luiz Amado Duque Estrada,
administrador de empresas que havia sido consultor dos empreendimentos do governo na gestão de Edmundo Pinto. Duque Estrada está escondido aqui em São Paulo. Ele veio até a cidade apresentar à Procuradoria-Geral da Justiça provas que incriminam outro ex-governador do Acre, Romildo Magalhães, e o filho dele, deputado federal, Carlos Ayrton de Magalhães. As provas foram entregues ao procurador pelo deputado Renato Simões. O objetivo de criar as condições para um depoimento formal do Guilherme à Justiça e proteção à sua vida, que se encontra ameaçada por várias pessoas que estariam envolvidas no esquema de corrupção no Acre. Em 57 municípios brasileiros, o resultado das eleições da próxima quinta-feira será conhecido no mesmo dia. E isso vai ser possível graças ao voto eletrônico, usado em todas as cidades com mais de 200 mil eleitores, incluindo, claro, as capitais. Hoje, a Rede Bandeirantes promoveu um espetáculo de democracia. O último debate entre os candidatos a prefeito no primeiro turno, antes das eleições de 13 de outubro. Os debates foram realizados nas principais capitais do país e os candidatos puderam, mais uma vez, expor os seus planos de governo para o eleitorado. Em Porto Alegre, os candidatos escolheram habitação, saúde pública e orçamento participativo como temas para a discussão. Nós temos um orçamento enviado essa semana à Câmara. Este orçamento, ele contempla as prioridades, contempla um orçamento-programa com as obras, inclusive, designadas pela população. No Rio de Janeiro, um dos assuntos que provocaram polêmica foi o endividamento da Prefeitura Carioca ao final da atual gestão. Eu questiono muito onde foi colocado esses recursos, quais foram as prioridades, enfim, se as necessidades dos cidadãos dessa cidade foram realmente contempladas nesses 4 anos de administração. Pouco mais de 100 milhões de eleitores vão votar nesse dia 3 em todo o Brasil. O curioso é que nesses 5.507 municípios brasileiros em que haverá eleição, 2/3 dos eleitores são menores de 18 anos. Portanto, 2.300.000 eleitores que não têm obrigação de votar, mas vão fazê-lo porque acham que esse é o seu direito e o seu dever, o que é bom para a democracia. E na reta final, o debate transmitido agora há pouco pela Rede Bandeirantes esquentou a disputa pela Prefeitura de São Paulo. As últimas denúncias contra o candidato Celso Pitta criaram muita polêmica e foram o principal assunto do debate. Eu pergunto ao senhor candidato Pitta, o senhor pode explicar claramente o que aconteceu? 2 minutos para a resposta. Sem dúvida. Inicialmente, essa é uma afirmação falsa, mentirosa e eleitoreira. É claro que, como gestor da dívida pública, e num período em que a economia atravessava um tumulto muito grande com a edição do Plano Real, eu tinha a obrigação de intervir no mercado financeiro, dando aos títulos da Prefeitura a necessária liquidez. Primeiro, não havia nenhum tumulto especial no final de 1994 a esse respeito. Segundo, que isto de qualificar como calúnias, difamações, qualquer observação que se faça a respeito de gestão financeira, nós já vimos o que aconteceu durante o governo Collor, em que as respostas eram semelhantes a que o candidato Pitta está dando agora. Terceiro, o que houve é o seguinte, é como se o telespectador, é como se o Zé Paulo vendesse um automóvel dele a meio-dia por R$10 mil. E aí, às 4 da tarde, ele recompra por R$12 mil, sofrendo uma perda. No caso, o que foi feito com os títulos do Tesouro foi a mesma coisa, só que a perda foi da Prefeitura. Para nós, é muito importante ter esse respaldo do prefeito Paulo Maluf e do PPB nessa candidatura. Eu sinto que a candidata Erundina possa se sentir um pouco abandonada pelo senhor Luiz Inácio da Silva, fato que não ocorreu comigo. O Lula, inclusive, explicitou num certo momento dessa campanha que o principal cabo eleitoral dessa campanha sou eu, a própria candidata. O que indica a posição democrática e um modo diferente de fazer política e de se relacionar entre os companheiros de partido, diferentemente daquilo de partidos de cacique, que tem afiliados tirados, candidatos tirados da cartola, sem consultar ninguém, e depois fazendo dele a sua sombra, ou se expressando através dele, e até se promovendo através dessa candidatura. Essas operações foram feitas num conjunto, num contexto único. Separar uma dessas operações do conjunto é uma atitude de má-fé. Porque, se é tão simples assim a resposta a essa questão, por que o Banco Central está investigando? E por que o candidato, como é que se sente
o candidato Pita, que está iniciando a sua carreira política, como é que ele se sente como candidato e que se pretende, né, ser prefeito da cidade, já estando submetido a uma investigação do Banco Central? Existe empate técnico entre a minha candidatura e a da Irundina. E que, portanto, é muito importante que os eleitores levem em conta o que vai acontecer no segundo turno. Quem não quiser malufismo, e o malufismo sem Maluf. O Maluf é a única coisa mais ou menos competente do malufismo. Ao mesmo tempo que você denuncia uma pretensa aliança espúria PT com Maluf, você elogia Maluf aqui. Aí eu pergunto, não é espúrio o PFL e o PPB estarem juntos, inclusive com o ministro no governo federal? Então você é ambíguo. Volto a insistir, esse debate está sendo conduzido de uma maneira equivocada pelos candidatos. Estes assuntos são assuntos da competência do TRE, cujas contas serão apresentadas na data certa. Eu acho que todos têm o direito de ser contra ou a favor, participar ou não participar de greve. Mas, a meu ver, o prefeito de São Paulo, o prefeito de qualquer cidade, não deve entrar nesse tipo de atividade. Você vê aí que o debate acabou se concentrando realmente entre os três candidatos, Pita, Erundina e Serra. E a grande questão é saber em que medida ele terá influenciado ou não o eleitor, de maneira a que possa ser alterada também a posição deles. A briga é de Serra para tentar tomar de Luiz Erundina o segundo lugar e ir ao segundo turno para enfrentar Pita, que pelas pesquisas está praticamente garantido nesse segundo turno. É aguardar para ver o que dizem as pesquisas e o voto no dia 3. Os perigos do telefone celular para os portadores do marca-passo. Chip de computador programado para ser carregado em caixas eletrônicos no valor de até R$600. A princípio, 30 mil usuários vão poder ter a moeda eletrônica na cidade. 300 lojas estão recebendo gratuitamente o terminal portátil que opera com cartão. Veja como funciona a moeda eletrônica. O cartão vai poder ser usado para pagar contas em bares, restaurantes, táxis, ônibus e até feiras livres. Pode ser recarregado várias vezes ao dia em caixas eletrônicos específicos. Quem não é correntista do banco também pode usar o cartão, desde que pague pelo valor carregado. O uso da moeda eletrônica é simples. Quando o consumidor coloca o cartão dentro do terminal e o comerciante digita um valor, automaticamente o dinheiro sai do cartão e fica registrado na máquina. Para retirar o dinheiro, o comerciante utiliza um cartão dele que recolhe as informações que são levadas até um caixa eletrônico. Com esse sistema, o banco espera reduzir o número de cheques, ficar mais próximo dos pequenos comerciantes e aumentar a segurança tanto do lojista quanto do consumidor. Tem uma facilidade enorme para inclusive o problema de troco, o problema de roubo. A falta de segurança nos trens, mais uma vez, coloca em risco a vida dos passageiros. Em São Paulo, um rapaz de 20 anos que viajava sobre o vagão ficou ferido ao se chocar contra a rede elétrica. A energia foi cortada e houve tumulto em 2 estações. Depois de 45 minutos de espera na plataforma, a violência dos passageiros. 6 vagões de um trem foram incendiados. Um deles ficou destruído. A impaciência provocou ainda a depredação dessa estação. A revolta de quem viaja pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos não é de hoje. Em média, os atrasos são de 20 minutos e a cada 2 dias uma pessoa morre nos trilhos. A maioria surfistas que fogem do aperto dos vagões. Mais de 9 pessoas chegam a dividir 1 metro quadrado, espaço para apenas 6. As reclamações de assaltos e assédio sexual são frequentes. A CPTM considera precária a situação em 70% dos vagões nos horários de grande movimento. A rotina dos passageiros é de superlotação, desconforto e risco de não acabar a viagem. 30% dos trens que hoje estão circulando já deveriam ter parado para manutenção. Os nossos trens reduziram a sua taxa de confiabilidade. Vale dizer que é difícil hoje você garantir que todos os trens iniciem uma viagem e terminem a sua viagem sem falha. Mas nenhuma dessas fases interfere exatamente com a segurança do tráfego ou do passageiro. O Ministério Público briga na Justiça para impedir que vagões circulem superlotados com surfistas e portas abertas. E os promotores alertam sobre os riscos da má conservação dos trens. Um descarrilamento do trem, um acidente, um tombamento do trem com gente de pendurada do lado de fora e superlotada, com inúmeras mortes. É isso que pode acontecer. A direção do Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo
diz que vai demitir os médicos acusados de cobrar por fora para atender pacientes do SUS. A denúncia foi feita ontem no Fantástico. Hoje o hospital abriu uma sindicância para apurar as acusações. Diversos pacientes disseram ter pago até R$3.000 por cirurgias que deveriam ser de graça. Anestesistas também cobravam por fora. O presidente do Conselho Administrativo do hospital, Antônio Hermílio de Moraes, prometeu punir severamente os culpados. Não vamos ter pena com esse pessoal que naturalmente esqueceu, esse pessoal que esqueceu do juramento de Hipócrates, eu tenho a impressão que eles têm que ser demitidos. 180 mil contribuintes comparecem aos postos da Receita Federal para prestar esclarecimentos sobre a declaração de renda de 92. Hoje, último dia do prazo, longas filas se formaram. Muita gente passou horas na fila só para descobrir que o engano tinha sido da própria Receita Federal. O Tribunal de Contas da União descobre uma fraude milionária contra o Fundo de Garantia. Quadrilhas estão sacando o dinheiro depositado nas 16 milhões de contas inativas, que chega a quase 2 bilhões de reais. Funcionários da Caixa Econômica Federal podem estar envolvidos no esquema. Pelé e a mulher dele, a Síria, mostram pela primeira vez os gêmeos que nasceram na noite de sábado. A menina Celeste está bem e já respira por conta própria. O menino, Joshua, ainda tem ajuda de aparelhos, mas segundo os médicos está evoluindo bem. Você vai ver no Jornal da Globo briga de foice, Tribunal de Contas versus equipe econômica. A novela Bamerindos pode estar terminando. Se quiser tomar com a dele é um problema dele, mas ele é obrigado a tomar com relação à coletividade onde ele mora, ou seja, os outros condôminos. Casa Terra, você já falou, não é? O que mais? Só para a gente dar uma noção bem completa ao telespectador sobre o seu livro. Bom, quando nós falamos do adulto, nós temos que ensiná-lo também a caminhar pela rua. Por exemplo, se você está caminhando num local não tão movimentado, nunca ande na calçada com o mesmo sentido do trânsito, porque o carro que vem de trás, ele está nas suas costas. Pelo menos ande do outro lado da calçada que você vê os carros vêm de frente. Quando tem duas mãos, né? Quando tem duas mãos. Quando tem duas mãos. Aí você... Mas de maneira geral, nós não... A maioria das ruas ainda é de duas mãos. De uma só mão, não é? De duas mãos, né? Vai e vem. Vai e vem, de duas mãos, perfeito. Agora, você ensina a pessoa como caminhar dentro do carro, no trânsito também? Sim, eu ensino a pessoa a caminhar dentro do carro no trânsito, tomando os devidos cuidados em faróis com relação ao vidro fechado. E veja, o vidro fechado, com 2 dedinhos abertos para a entrada de ar, mas também não adianta só o vidro estar fechado, mas também a trava acionada. Porque às vezes o vidro está fechado e a trava não está acionada. Então qualquer um pode abrir a porta e te arrancar de dentro do carro. É óbvio que esta história tão falada, ande com o vidro fechado, só valem para armas que não sejam armas de fogo, como os revólveres. Mas você se safa muito em problemas com estilete, com faca, com vidro ou com lâminas de barbear, que as pessoas, por estarem com o vidro aberto, são ameaçadas pelo pequeno... São as primeiras escolhidas. São as primeiras escolhidas, até porque muitas crianças ou adolescentes que praticam esses atos nem têm dinheiro para comprar arma. Agora, quando você está num carro e realmente tem uma arma de fogo, não adianta você zapar, porque ele pode atirar e quebrar. Você recomenda que entregue tudo mesmo? Aí eu recomendo que você tenha cautela e procure dialogar. Por exemplo, deve-se evitar de qualquer modo qualquer reação. Quando uma pessoa de apontar uma arma, principalmente dentro do carro, que ele não está vendo os movimentos das mãos, diga a este marginal, a este malfeitor: olha, eu preciso pegar no porta-luva. Posso abrir o porta-luva? Não quer abrir você? Não coloque as mãos debaixo do banco para apanhar qualquer coisa. Porque o marginal fora do carro, ele não sabe o que você vai pegar. Então, a primeira coisa realmente é você botar a mão na cabeça. E deixa ele levar tudo, dá a bolsa inteira para ele. Depois você cancela, preserve sua vida. Deixe ir nos seus documentos, deixe ir no que você tem. E não Douglas, bom, esses são os princípios do... Polícia. Nova York, a cidade de Nova York, com pouco mais de 8 milhões e meio de habitantes, tem um contingente de aproximadamente 34 mil policiais. Relativamente bem aparelhada. Fora isso, estive na Fundação de Polícia, que existe há 25 anos, e através de arrecadações com doações em eventos, ajuda a polícia
no desenvolvimento tecnológico e no desenvolvimento em treinamento dos policiais. E não há choque entre eles. Houve choque no passado, pensando-se que essas entidades civis são dirigidas por civis, poderiam estar influenciando na polícia, mas não, hoje a convivência é bastante pacífica e até são bastante gratos. Um outro aspecto importante é o trabalho comunitário, trabalho de cidadania. Por exemplo, na cidade de Nova York, além desses policiais, existem mais 4.500 voluntários que prestam cerca de 200 horas anos à comunidade, ou seja, 4 horas aproximadamente por semana. São civis que prestam serviços desinteressados à polícia. Desinteressados, como? Sem nenhuma remuneração. Eles têm um fardamento especial e através de sistema de rádios ou patrulhamento com carros... E walk-talk. Exatamente, eles ajudam a polícia observando principalmente paradas militares, shoppings, praias na época de verão, aglomerados por qualquer motivo. E então eles avisam os policiais do que está ocorrendo e eles tomam ação. Em algumas cidades fora da cidade de Nova York, inclusive, eles são treinados para portarem armas, sendo civis, prestando cerca de 4 horas. Sem remuneração. Sem remuneração. A comunidade está fazendo alguma coisa. Exatamente. Com isso, a comunidade ajuda a polícia e não só apenas fica reclamando de mais ação. É óbvio que o nosso policial está ganhando pouco atualmente. Nós precisamos também ajudá-los. Mas como? Ajudando com soluções e não só reclamando. Tem que se fazer mais isso, tem mais aquilo. O nosso policial fica meio que impassível, aguardando, não é, que as coisas se realizem. Tem que haver uma reação da própria comunidade. Nós temos, a Polícia de São Paulo, inclusive, tem um departamento que, na meu ver, deveria ser muito mais ativado, que chama-se Polícia Comunidade. Quer dizer, a comunidade deveria trabalhar muito mais com a polícia em como ajudá-las a solucionar os problemas. E não só nós estarmos reclamando o tempo todo. Muito obrigado, Douglas. Parabéns por seu livro. Tomara que ele faça muito sucesso. Proteja-se agora em todas as livrarias do Brasil.